presidente, nós do PL somos a favor dessa moção. E infelizmente eu vi aqui o nosso querido companheiro, que é de outro partido, partido da esquerda, dizer que quando a bomba era virada contra eles e eles saíram daqui e ir para outro país, fazer o quê, afinal de contas? Só contar para as pessoas? Foram lá em busca de apoio, sim. Se existe uma lei, se existe uma forma, se existe um mecanismo, é esse mecanismo que nós estamos buscando. O que não se pode é tolir o direito de um deputado, como o deputado Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado da história do Brasil, de fazer aquilo que a sua consciência, o seu pensamento e a sua liberdade de pensamento diz. Ele está indo em busca de uma ferramenta que possa conter esse mau trabalho feito pelo judiciário brasileiro, que coloca em risco toda a nossa liberdade de expressão, incluindo o artigo 53 da Constituição Federal. Se um deputado não pode trabalhar aqui, ele busca apoio lá, como o PT já buscou através da OEA em outros momentos. Essa atuação não é apenas nossa. Se não me falha a memória, a imprensa divulgou amplamente que o ministro do STF, ministro Barroso, pediu apoio aos Estados Unidos, ao governo Biden, sobre as questões aqui das eleições, né? Quantas e quantas vezes nós vimos o PSOL, o PCdoB e até o PT entrarem com ação na ONU? É do tratado do parlamentar fazer isso. Nós não estamos nem debatendo mérito. A questão aqui é você tentar punir o parlamentar por ele estar tentando trabalhar. São mecanismos legais do mundo. O Brasil mantém relações com os Estados Unidos, então tudo tem que ser aprovado, inclusive esse requerimento de inclusão de extra-pauta, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Felipe Sbarro, estamos com saudade de Vossa Excelência, depois queremos em particular saber o que aconteceu pelas terras do tio Sam. Senhor presidente, eu pedi a palavra para falar pela oposição, porque houve um tumulto na hora da votação da moção aqui ao nobre deputado Eduardo Bolsonaro, para que as pessoas que estão em casa saibam que nós aqui aprovamos. Porque houve muita ladainha, muita narrativa, muita mentira contada pelos deputados aqui de esquerda, dizendo que nós estávamos votando aqui era um apoio a tudo que o Eduardo foi fazer lá, etc. e tal. Embora todos nós apoiemos, nós da oposição, o que nós votamos aqui foi simplesmente uma moção de repúdio ao que aconteceu aqui no Brasil nessa semana. O STF abriu um inquérito para investigar o deputado Eduardo Bolsonaro por coação e tentativa de obstrução da justiça. Nós somos contra isso aqui, nós somos contra a interferência daquele poder neste poder. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, mas eu espero, sinceramente, que seja a última. Até quando nós, esse poder, o poder legislativo, vai ficar com medo do poder do judiciário? Nós temos no Brasil já deputados que foram presos por falarem, e não foi no período chamado de ditadura, foi agora, em plena democracia. O deputado não pegou em uma arma, o deputado não acionou uma bomba, o deputado não roubou, o deputado não foi corrupto, o deputado foi preso por falar. Você pode discordar ou não daquilo que ele falou, existem outros mecanismos, mas caçá-lo e colocá-lo na cadeia, num período de democracia, isso é um absurdo. Estamos vivendo aqui num período em que deputados tiveram as suas mídias sociais simplesmente retiradas do ar. Deputados estão com problemas na sua fala. Nós temos agora o deputado Cabo Gilberto, deputado muito querido por toda a casa, colocado mais uma vez em um inquérito por criticar o STF. Nós não podemos criticar ninguém do judiciário. Eu estou falando crítica, não falei agressão física, não falei agressão de palavras. O nosso direito está sendo tolhido. O artigo 53 da Constituição Federal, que nos dá imunidade de fala por quaisquer palavras, já não existe mais. Concordo com o deputado aqui da esquerda que me falou que quaisquer palavras não significa a liberdade de expressão ser uma liberdade de provocação ou de agressão às pessoas. Concordo com isso, mas existem outros fóruns para isso. Não a cassação de um deputado, não a prisão de um deputado por fala. Ora, a esquerda lutou tanto pela tal democracia, mas de cada 5 falas de deputados da esquerda, 4 falas e meia são essas. Temos que prender, temos que prender, temos que prender, 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 prender e prender. Isso não é democracia, é uma ditadura. E aí a quem é que nós temos, a quem nós vamos recorrer? O grande jurista Rui Barbosa já dizia que a pior de todas as ditaduras é a ditadura do judiciário, porque contra ela você não tem a quem recorrer. Então o mundo organizado, o mundo globalizado fizeram acordos internacionais. E um deles é o que o deputado Eduardo Bolsonaro está fazendo. Se aqui a Suprema Corte já tinha o ameaçado, já ameaçaram prender o passaporte dele, isso feito pedido por deputados da esquerda, por causa da atuação dele. Aí depois resolveram retirar o pedido no dia em que ele disse que não vai voltar mais para o Brasil. Ora, pessoas boazinhas, né?
E agora ele está lá lutando. E de repente, numa ação que primeiro todo mundo debochou. Lembram disso? Houve um deboche da imprensa, houve um deboche da esquerda. Ele está indo lá fazer o quê? Agora o deboche virou medo. O deboche virou medo, porque existe lá uma lei. Uma lei que eu não vou nem me atrever a tentar falar o nome dela, porque eu não consigo falar direito. Acho que é Magnitsky. É uma lei aprovada, e o Brasil mantém relações com esse país. E lá nessa lei, naquele país, que é a democracia mais madura do mundo, diz que qualquer pessoa de autoridade que luta contra a liberdade de expressão e contra a democracia, ela vai sofrer sanções, sim. É um mecanismo legalizado. Eduardo foi lá em busca desse mecanismo. Primeiro debocharam dele, até usaram o seu apelido. Bananinha foi lá fazer o quê? Pois bem, não é que está dando problema agora? E não é que agora está todo mundo com medo? Tanto que quando saiu a notícia lá, inclusive essa semana que passou, o líder de Estado lá, não é líder de Estado, o secretário de Estado Marco Rubio, ao ser questionado por um deputado lá da Casa dos Representantes, ele disse, sim, estamos estudando. E possa ser que aconteça. Ora, é um problema diplomático. Eduardo Bolsonaro não foi lá levar o problema do poder do judiciário, ele foi lá falar contra uma pessoa. Uma única pessoa. Que eu tenho medo de falar o nome dela aqui, e amanhã a Polícia Federal está na minha casa às 5 da manhã, às 6 da manhã. Olha que situação nós estamos. Eu, como deputado federal, 4º mandato. Eu já enfrentei de tudo nessa casa. Eu me lembro que a esquerda, em 2013, colocou o movimento LGBT do mundo inteiro, depedraram a minha casa, me bateram em aeroporto, eu apanhei de todo lugar. Nunca abri a boca para falar nada, porque eu era sozinho. Agora, o mundo inteiro fala. A agenda woke caiu por terra. E aí, os deputados aqui de esquerda do Brasil, lutando contra um outro deputado, não importa a coloração política dele, nós temos que defender o nosso direito de fala, o nosso direito de trabalhar, o nosso direito de atuar. Você pode não concordar com nada do que eu digo, mas vocês que são democratas devem defender o meu direito de falar, e é isso que Eduardo Bolsonaro está fazendo. Deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro não é só um deputado, não foi só apenas o deputado mais votado da história do país. Eduardo é um herói para toda a direita, é um herói, é um menino inteligente demais, foi para aquele país, descobriu o mecanismo e está incomodando gente grande demais. Então, que alguém, por favor, segure essas pessoas que estão com tanto poder assim, converse com elas, negocie com elas. Mas abrir um inquérito contra o deputado Eduardo Bolsonaro por estar atuando, não se faz isso nem aqui, nem na Conchinchina. Eu termino, senhor presidente, dizendo que Eduardo tem o apoio não apenas da direita, não apenas do PL, mas de todo cidadão de bem e de toda pessoa que acredita na verdadeira democracia. Uma democracia que nós não estamos vivendo aqui no país. Eu vi aqui deputada do PSOL falando sobre interferência, deputada do PT. Olha aqui que chegou até a minha mão, a deputada Silvia me apresentou aqui. O mundo inteiro pode decidir sobre o papel da Amazônia. Essa Amazônia aqui, ela não está falando de toda a Amazônia equatorial. Isso aqui é a Amazônia do Brasil. Uma mulher que foi ministra lá na França, vai assumir uma cadeira na USP só para vir estudar o que acontece na Amazônia e como o mundo pode contribuir com a Amazônia. Aqui está o nosso direito. Se nós brasileiros não defendermos a Amazônia, quem é que vai defender? A Amazônia é de todo mundo? A Amazônia é nossa. A Amazônia é brasileira, pelo menos a Amazônia que está dentro do nosso território. Os outros que cuidem das suas, destruíram as suas bioformas e agora querem destruir a nossa, querem mandar na nossa. É contra isso que essa esquerda deveria estar lutando, mas não. Veja só, a maioria dos deputados não sabem o que estavam votando. Estávamos votando a moção de apoio ao deputado Eduardo Bolsonaro em repúdio a uma manifestação de alguém que interfere nesse poder e persegue um deputado federal. Era só isso. Mas todo mundo tem que discursar e falar o contrário. Eduardo Bolsonaro é nosso herói. Muito obrigado, senhor presidente.